A gente começa o jornal falando de uma notícia que repercutiu internacionalmente. 2 brasileiros foram agredidos em bar em Lisboa, lá em Portugal. Um deles, inclusive, é daqui de Alagoas, de Arapiraca. O crime foi na semana passada, mas somente agora o alagoano Jefferson Tenório saiu do hospital e pôde procurar a polícia. Só que não adiantou muito. O Neto Mota está ao vivo com a gente e vai explicar o que foi que aconteceu, né? Esse caso de violência contra esses 2 homens, um deles alagoano, é um casal que vive em Portugal, estavam numa boate, numa noitada, quando essa série de agressões ocorreu, não é isso mesmo, Neto? Isso, viu, Bia? Esses 2 são o Jefferson, que tem 29 anos, e o Luiz, que tem 30. Na noite do dia 22 de maio, segundo o próprio casal, eles faziam um passeio pela noite de Lisboa para apresentar a prima do Luiz todas as boates e os passeios gastronômicos ali da cidade e o que tinha de bom também em Portugal. Durante esse passeio, eles foram por vários estabelecimentos, restaurantes, casas noturnas e no final da noite e começo da manhã, por volta das 3 horas da manhã, eles teriam chegado em uma boate chamada Titanic. Eles ficaram um tempo principalmente fora ali na frente da boate, mas aí o Luiz pediu então para entrar e ir ao banheiro. Nesse momento, eles teriam dito que uma confusão generalizada teria acontecido depois que o casal, formado pelos 2, teriam ao mesmo tempo pedido para entrar no banheiro e fazer xixi, já que essa casa noturna estaria fechada nesse horário. A confusão generalizada acabou com um episódio de agressão que teve uma repercussão internacional diante da situação em que Jefferson, que seria alagoano de Arapiraca, ficou. As imagens, inclusive, do rosto muito fraturado, acabou circulando nas redes sociais. Segundo a própria vítima, ele teve que passar 3 dias internado e teve que passar por um procedimento de reconstrução de nariz. Além da agressão, ele também acusa a polícia de Portugal de ter feito descaso e não ter atendido o casal como eles deveriam. Segundo eles tiveram pouco tempo para conversar e não houve diálogo. Um deles, inclusive, teria fugido para dentro de um rio que fica bem próximo ao restaurante nessa tentativa de fugir. Para a nossa produção, o casal encaminhou um vídeo contando um pouco mais sobre essa acusação. Vamos acompanhar. Durante a saída, os seguranças estavam conduzindo as pessoas para fora da festa e aí o Jefferson foi usar a casa de banho. Nesse momento, ele foi usar a casa de banho, Ninguém disse que ele não poderia usar, ele foi lá e usou a casa de banho. Só que aí ele começou a demorar um pouco e a gente, já querendo ir embora, eu também estava com vontade de ir à casa de banho, fui à procura dele. Quando eu vou à procura dele, eu não consigo acessar mais a casa e o segurança me empurra, dizendo que a casa estava fechando, perguntando se eu não tinha visto que a casa estava fechando. E eu disse, tudo bem, mas não precisa me empurrar. E nesse momento ele me empurrou outra vez, com agressividade, dizendo que eu nunca mais colocaria meus pés no Titanic outra vez. E aí eu pedi novamente para ele ter calma, porque eu já estava saindo, não precisava me empurrar. Nesse momento, outros 2 seguranças começaram a me empurrar e eu levei um soco. Quando eu saí, me deparo com um dos seguranças dando um soco nele. E então eu e a prima dele também, assustado com tudo que estava acontecendo, a gente foi tentar proteger ele, afastar, tirar o segurança de cima. E nesse momento a gente foi agredido também. Tanto ela levou um soco, como eu levei vários socos, mas ela ainda seguraram ela, porque ela era uma mulher, então assim, os outros homens seguraram ela para não ir para briga, porque senão ela teria também agredido muito mais ela também. E daí começou uma briga. Então eu corri, vi que eles não saíam de cima do Luiz, eu também já estava com o rosto muito ensanguentado, já tinham dado bastante socos no meu rosto, estava batendo bastante também no Luiz. Tanto que a gente levou, aqui em cima foi 4 pontos, e 4 pontos também, né, no supercílio de cima. Para tirar o foco dos agressores de cima dele, eu corri para a parte de trás do bar, que dá a parte do Rio Tejo, e tinha um momento do desespero, eu vi que tinha uma pedra no chão, então eu meti na vidraça do vidro, na vidraça que tinha lá da porta do vidro. E realmente eu tirei o foco dele, e o foco foi tudo pra mim. Então eu tentei fugir pra correr, só que quando eu tentei correr, eles me cercaram, entraram pra dentro da festa, me cercaram e
Pronto, nesse momento, o Luiz pode explicar que eles tentaram ir atrás de mim. Quando eu fui atrás dele, um casal passou e me avisou para eu não me aproximar do lugar porque estava acontecendo uma agressão lá. E aí eu, óbvio que imaginei que pudesse ser ele. E aí quando eu cheguei lá, eu vi que ele estava completamente coberto de sangue e agredido, estava em estado de choque. Quando a polícia chegou, a gente, aliviado, correu para a polícia para contar toda a situação. Só que a polícia pediu nossa identificação, a gente achou normal, cada um foi dar sua identificação. Só que o Jefferson, como tinha sido agredido no Rio, enfim, afogado, os pertences dele estavam todos espalhados pela esplanada. E aí eu estava juntando os pertences dele e eu não estava encontrando o título de residência dele. E a todo momento, para prosseguir com a ocorrência, eles estavam pedindo o título de residência dele. A polícia foi super grosseira, exigindo a documentação do Jefferson para prosseguir com o relato. A gente conseguiu ainda falar algumas coisas, mas enfim, no fim de tudo, nós fomos levados ao hospital por uma ambulância e o relato não foi completo, não foi feito. Depois que eu passei as 3 horas de cirurgia, fiquei internado 2 dias, recebi alta depois. No ato que a gente queria falar com o delegado, não sei como se fala aqui, mas eles vieram falar, eram os mesmos policiais que estavam na noite do ocorrido. E eles não tentaram, não deixaram a gente prosseguir. Eles vieram coagindo a gente, conversando, perguntando o que a gente estava fazendo lá, que o nosso caso já tinha sido resolvido e que isso não ia ficar por isso mesmo, que não ia dar em nada. Ingressaremos com ação na Justiça Estadual de Brasília para que seja encaminhada à Justiça Portuguesa para que sejam apurados os crimes que foram cometidos de homofobia, xenofobia, tentativa de homicídio e tortura. Estamos apurando, também não tivemos resposta do Titanic Bar, não foi dado nenhum esclarecimento do que aconteceu, do que os seguranças fizeram com Jefferson e Luiz. Também não tivemos resposta até o presente momento do governo brasileiro, que já foi, inclusive, encaminhado ofícios ao ministro das Relações Exteriores e aos Direitos Humanos. Então, até o presente momento, estamos aguardando resposta tanto do governo de Portugal como do governo brasileiro. Agora, as vítimas e a advogada aguardam posicionamento das autoridades públicas de Brasília aqui no Brasil para saber então quais serão os próximos passos e se a Justiça de Portugal deve chamar novamente o casal para ouvi-los. Na verdade, deve chamá-lo, né? Já que, segundo as próprias vítimas, eles não tiveram o direito de serem ouvidos como eles gostariam. Beatriz Lacerda.